Olá, é um prazer estar de volta com você em mais uma edição do Sem Papas na Língua. Este podcast que traz para você toda segunda-feira, às 17h30, personagens que fazem Rondônia, personagens que participam do processo que faz com que você tenha orgulho de ser rondoniense. Eu estou com um personagem desse hoje aqui para te apresentar. Mas antes eu quero agradecer a sua audiência, porque sem você, nada disso aqui valeria a pena. E nem a minha experiência de mais de 60 anos de jornalismo teria algum valor se você não estivesse aí. Muito obrigado pela sua companhia. Eu quero lhe apresentar o superintendente do SEBRAE. Talvez alguns de vocês até o conheçam. Ele não é novo no SEBRAE. Ele já está lá há algum tempo. Era diretor administrativo e agora foi alçado à condição de superintendente do SEBRAE. Ele é o poderoso chefão que pode fazer você ganhar muito dinheiro. Se você está pensando num negócio e não sabe como fazer para fazer o seu negócio, conversa com ele. Vai lá no SEBRAE, procura o Clébio Biliane de Matos. É este personagem que eu lhe apresento agora, com quem nós vamos conversar. Obrigado, seu Osmar. Sua câmera é aquela ali. Legal, obrigado. Que bom estar aqui. Me sinto honrado e ao mesmo tempo pequeno, né? Honrado pelo que o senhor falou, ao meu respeito, e pela importância do seu programa em trazer pessoas de importância para cá. Pequeno porque eu acredito que eu ainda não contribuí o tanto que eu preciso contribuir e quero contribuir para ajudar cada vez mais o nosso estado de Rondônia. Estou no caminho, estou no caminho. Olha, é bíblico. Tem gente que não gosta e não acredita, mas tem quem goste e acredite. Sim. Eu estou entre estes, né? Os humilhados serão exaltados. Ah, o senhor conhece, não é? Uhum. Ó, vocês veem, ele conhece a Bíblia. É possível que ele tenha temor. Sim, com certeza. Com certeza. Eu escrevi na minha rede social e deu bastante bochicho recentemente uma frase assim: quem não tem a capacidade de perdoar não tem capacidade de amar. O senhor acha que essa frase pode ser contestada, ela está correta, está incorreta? Porque o amor é uma coisa tão ampla, não é? Vai além de mim para você, vai ao amor por aquilo que a gente faz. Sim. Eu já percebi pela leitura aqui do seu currículo que o senhor, que é formado em administração, mestre em administração, isso, ama o que faz. Muito. E eu adoro o que eu faço. Então me diga. Lendo, né, pela necessidade de ler, não é que eu goste muito de ler, não. Eu sou de uma geração que, infelizmente, não por causa da geração, mas pela dificuldade da família, não tinha muito acesso a livros. Mas quando eu comecei a ter acesso a livros, eu comecei a ler. E aí, até na faculdade, eu falo, olha, não faça as coisas só por vontade, faça por necessidade, entenda que é necessário ler. Então, lendo alguns livros, né, Confúcio mesmo, diz assim, procure um emprego que ama e jamais terá que trabalhar pelo resto da sua vida. Eu trabalho e assim eu vejo o senhor também como essa pessoa que não acha isso cansativo. O senhor já com quase 80 anos continua um comunicador de excelência, porque ama aquilo que faz. E na pergunta que o senhor me fez, eu sou inteiramente de acordo. O amor, ele se mostra no perdão. E nós tivemos um indivíduo na face da terra que veio aqui, né, o próprio Deus, e no ato da cruz, no modo do sofrimento, o que ele falou? Né? Deus, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. O maior ato de amor de uma pessoa que está sendo morta, sem nenhum pecado, por pessoas, né, e ele acaba perdoando todas essas pessoas. Ele fez, nesse momento, os minutos finais de sua vida, dois sinais para a humanidade que resume toda a sua doutrina: o perdão e a compaixão. Sim. Quando aquele outro diz, Senhor, lembrai de mim. Uhum.
não é? Verdade, quando estiveres no céu. E eu sou ministro da Eucaristia e da Palavra também, né? Sou católico, e fazendo uma reflexão naquilo ali, é bem interessante o senso de justiça de Jesus, porque ele tinha um poder naquele momento em que aquele que estava sendo crucificado junto com ele, com certeza não era uma pessoa boa. Para a pessoa ser crucificada naquele tempo, ela tinha problemas sérios com a justiça, poderia ser um pedófilo, um traidor, um assassino, alguma coisa assim. E Jesus não diz assim: que bom que você me reconhece como o Cristo, como o Salvador. Então desça dessa cruz e viva. Ele não fez isso. O que ele disse? Ainda hoje estarás comigo no céu. Ou seja, fica aí, paga a tua sentença, mas tu está perdoado e vai estar comigo no céu. Sofreu igual Jesus ali na cruz. Nós abrimos essa nossa conversa falando de amor, não é? Sim. O Brasil está dividido entre o amor e o ódio. Tem umas... Essa divisão, essa polarização, como é que ela influencia no mundo dos negócios? Vamos lá, chegando para perto do Sebrae. Muito importante essa pergunta do senhor, porque eu já vi pessoas entrarem em desespero porque certo negócio que ela tem, as pessoas não estão indo comprar, e ainda estão denigrindo a imagem da pessoa em redes sociais, porque apoia A, apoia B, e aqui nós estamos falando da esquerda, da direita e assim vai. Eu entendo que todo radicalismo ele não é necessário. Eu tenho as minhas convicções, enquanto política, enquanto religião, né, enquanto pensamento próprio, e penso que, infelizmente, misturar isso daí é complicado. Quando o senhor fala assim, nós estamos vivendo um momento de ódio no Brasil, até que ponto também, não é? Que esse ódio realmente existe ou que está sendo estimulado. E aí eu digo por ambas as partes, não só por um lado, né, mas por todos os lados. E aí eu não trabalho aqui só com dois lados. Sim, né? sim, claro. Quem é de centro, quem é de direita, quem é de esquerda, a mídia, isso, aquilo. A gente, antes de começar, a gente estava falando sobre a sua história, né, de trabalho. E quando eu falei assim, então o senhor é imparcial, o seu jornalismo é aquele jornalismo que vê os fatos e não a ideologia, né, o amor cego por alguma coisa. Isso é importante, é isso que nós estamos precisando hoje. Então, assim, impacta nos negócios? Demais. Eu tenho amigos de grandes empresas, de grandes empreendimentos aqui no estado de Rondônia, que sofrem porque um familiar foi para a rede social ou fazer lá um gesto de um determinado político ou apoiar um gesto de um determinado político, pronto. Os negócios começaram a dar problema, infelizmente. Vamos continuar essa vertente e eu pergunto para o senhor o seguinte: existe algum estudo que mostre no Brasil essa divisão no mundo empresarial, de quantos empresários são da vertente progressista, quantos são da vertente conservadora, quantos empresários acreditam em Deus, acreditam na teologia da prosperidade e quantos são ateus, e a diferença, esse cresceu mais do que esse, ou esse fechou as portas mais do que esse? O senhor tem uma visão, uma informação? Esse é um bom estudo, né? Uma boa pergunta, e já fica aí a proposta para os nossos centros universitários. Eu sou formado na Uni em administração, pós-graduação, 2 pós na Uni também, e o mestrado em administração também na Uni. O meu mestrado trabalha a área de administração no que diz respeito ao desenvolvimento de pessoas, educação corporativa. Não é? E aí, quando o senhor me faz essa pergunta muito pertinente, muito importante, ela, dentro da academia, ela tem alguns problemas, que é a veracidade. Até que ponto a pessoa vai dizer que ela é de A ou de B? Até que ponto é importante para ela dizer que eu acredito na religião A ou religião B, ou que sou ateu? Até que ponto isso impacta no negócio dela? Até que ponto eu vou me deixar publicizar, né? Deixar público isso, os meus, talvez, desejos mais íntimos, pensamentos mais íntimos. Então, às vezes, a própria ciência, a própria academia não acha muito interessante. O que nós temos aí são algumas estimativas feitas por algumas pessoas que trabalham aí, tantos são católicos, tantos são evangélicos, tantos não acreditam, tantos apoiam a esquerda, tantos apoiam a direita. Então não há realmente um consenso, não é? A não ser aqueles que vão a público e dizem, eu defendo a bandeira tal, eu defendo isso. Mas um estudo em si, eu não tenho conhecimento disso.
É uma coisa que está precisando, né? Muito interessante. Está precisando. Até para que a gente possa meio que equilibrar, né, esse momento e dizer assim, nós somos todos iguais, vamos parar um pouco com isso? Não, e porque também nós teríamos instrumento para poder comparar com o desempenho de outras nações, né? Sim, verdade. Nós sabemos, por exemplo, que na Alemanha, de Adolf Hitler, lá os mecanismos ditatoriais que levou ao que levou, nós todos sabemos, começou pela perseguição de judeus. Verdade. Eles eram predominantemente comerciantes, banqueiros, né? Pelas suas próprias histórias de vida, inclusive bíblicas. Sim. É um povo nômade, era até então, que eles não tinham nação, então, né? Então era um povo que estava sempre juntando, porque poderia a qualquer instante ter que sair dali para, sabe Deus para onde. Verdade. Né? Então, aquela fatia de negócio que tinha, que era próspera, passou a desabar. Sim. Não é verdade? E claro que todos os governos têm a fatia empresarial que o sustenta. Com certeza. Ele não pode fazer tudo sozinho, não tem como. Não é verdade? Na Rússia, hoje, se chama de magnatas, né? Sim, verdade. A classe empresarial que sustenta o Putin são os magnatas. Não é verdade? Sim. E no Brasil, como é que se chama os que sustentam os sistemas de direita ou da esquerda? Eu, particularmente, sem nenhum estudo científico nessa área, mas através de leituras, eu chamo de sonhadores, de idealizadores, eu chamo de empreendedores, independente do ramo que estão, independente da ideologia que seguem. São pessoas que lutam pelo seu pão no dia a dia, que querem empregar, acredito até que querem pagar seus impostos, com certeza, não é? Para que o país possa progredir cada vez mais. Se você é um empresário de esquerda, você tem que amar o imposto, porque é através desse imposto que vai reverter na educação, na saúde, na segurança, naquele auxílio assistencial, né? Já se você é de direita, você tem que também ter orgulho de pagar seus impostos e, inclusive, de gerar mais empregos também, para que também sejam gerados mais impostos, enfim. Né? Assim, eu chamo de empreendedores, até porque hoje, eu como superintendente do Sebrae, eu preciso ver empreendedores. Aonde eu ando é o meu ponto focal de visão. Aonde eu ando, eu vejo um negócio, eu falo, vá no Sebrae. Ontem eu estava numa quitandinha, numa loja, num local de frutas, né? E comecei a conversar com o vendedor. E eu falei, nossa, isso aqui pode melhorar, você pode ir no Sebrae, você pode verificar lá, nós temos alguns produtos, vários produtos inclusive, que podem te ajudar no que diz respeito à precificação, no que diz respeito ao teu vitrinismo aqui, não é? Como funcionar, como é que você coloca essa banana aqui? Como é que você colocou essa geladeira nesse ponto aqui? Você fez um estudo para isso daí? Não fiz, eu coloquei, mas existe um estudo para isso daí, inclusive a melhorar o atendimento ao seu cliente. Então eu chamo de empreendedores essas pessoas. Perfeito. Então eu lhe pergunto o seguinte, no Brasil, nós tivemos no começo da década do atual milênio, 2000, 2003, por aí, a indústria, o setor industrial do país era responsável por cerca de 20% do PIB. Hoje parece que está menos de 10%. O agronegócio assumiu esse espaço e multiplicou. Não é? Mas o agronegócio, no momento, está sob ataque. E não está se vendo nada que possa, digamos, recuperar o parque industrial perdido, ou a capacidade ociosa industrial que está lá, latente. Né? Como que o senhor vê esse ambiente do ponto de vista do Sebrae? O que o Sebrae pode fazer para manter esse equilíbrio de não deixar ser totalmente dominante, o caso do agro, e perder totalmente o outro, o caso da indústria, que seria um retrocesso. Já é um retrocesso, mas não podemos voltar ao zero. Sim. O que o Sebrae planeja? O senhor é superintendente de Rondônia, mas o senhor tem conhecimento dos projetos nacionais do Sebrae. Sim.
Inclusive a gente está passando agora, nós viemos da Bahia, onde todos os diretores se juntaram, inclusive com o corpo técnico do Sebrae, que são aqueles que carregam o piano, até mais do que os diretores, não é? São aqueles que têm o conhecimento. Eu digo sempre, isso é um fato. Os funcionários do Sebrae, eles aprendem todo dia. Inclusive no atendimento, no trabalho. Eles estão trabalhando, eles estão aprendendo, eles estão se qualificando. Eles estão cada vez mais se capacitando naquilo que eles são bons, que já são bons em fazer. E isso me lembrou daquela situação de não coloque todos os ovos na mesma cesta, não é? E o Brasil parece que sofre um pouco dessa situação. Como o senhor falou no início, colocava mais na indústria, inclusive com o governo militar, nem desenvolveu muitos parques industriais, etc. e tal, tudo mais. O agro ficou um pouco ali, mas tinha o extrativismo, cestinha, muitos ovos na mesma cesta. Depois veio o agronegócio, muitos ovos na mesma cesta. O Sebrae, ele atende determinado público, ele atende o pequeno produtor, né, a agricultura familiar, o pequeno produtor rural, que no nosso estado é muito forte, e nós atendemos também as micro e pequenas empresas, que é mais de 98%, quase 99% da economia do país. Então, o que o Sebrae faz é tentar cada vez mais desenvolver essas empresas, que começam com as pessoas, começa na informalidade. O Sebrae tem programas para fazer com que o empreendedor ele saia da informalidade, começa a ser MEI. E aí, depois de MEI, ele começa a ser, né, um pequeno empresário, e daqui a pouco um médio empresário, daqui a pouco um grande empresário, e por que não um industrial? Então, o objetivo, a filosofia do Sebrae é essa, é fazer com que a pessoa ela tenha metas de crescimento. Claro que se ela chegar num momento de dizer assim, tá bom para mim, estou feliz, estou realizado no que estou fazendo, o Sebrae também tem ferramentas para isso, para que ela se mantenha no mercado. Porque a gente sabe que todo processo ele tem uma vida entrópica, né? Vamos dizer assim, uma entropia, nasce, cresce, depois começa a falir. Mas as empresas não, as empresas podem ter uma entropia negativa, como fala lá o Ludovic von Bertalanffy, uma entropia negativa, você nasce, vai crescendo, se desenvolvendo, e aí você chega num ponto de maturidade e o objetivo é esse, é teu, beleza, então você consegue se manter na estabilidade, entropia negativa. É bem interessante o senhor ter rememorado a passagem do governo militar. Então, a indústria desenvolveu bem naquele período. O agronegócio não. Mas nós tínhamos a primazia em 2 produtos agrícolas, o café e o cacau. Café e o cacau. Lembra? Sim. Éramos o maior produtor exportador de cacau do mundo. Verdade. Não é? Então, a cesta e o café já não éramos o maior, mas éramos dos maiores. Isso está diluído, né? A cesta do cacau praticamente desapareceu. Né? Mas não, o agronegócio não surgiu concomitantemente para ocupar esse espaço, ele veio bem depois. Talvez isto esteja como sendo um dos elementos dos sucessivos planos fracassados de governo voltados para a economia. Tinha a cesta, mas não tinha os ovos para pôr na cesta. Para botar na cesta. Olha, particularmente dos últimos anos para cá, a gente tem visto, além do governo incentivar, né, alguns projetos, alguns programas, ele está deixando também o povo andar. Né? Eu vejo assim, o agronegócio se desenvolveu muito porque eles começaram a andar pelas próprias pernas. Né? Tanto na parte de incentivo dos bancos particulares, das empresas que financiavam seus incentivos agrícolas, os maquinários, e as pessoas começaram a ver que no Brasil, quando planta, nasce, quando planta, dá. Nós somos uma terra abençoada. O senhor fala do café e do cacau, nós temos cidades aqui que inclusive tem Broma, né, Cacoal, Cacaulândia, assim vai, que eram representações desses produtos, que foram a míngua. Mas a gente está recuperando, a gente está buscando, e agora com mais qualidade. Vamos buscar a quantidade? Com certeza, mas com mais qualidade. Rondônia já tem os cafés mais premiados do Brasil, não é? Temos o cacau agora também, seu Deuclides lá, conseguiu com uma amêndoa nossa aqui, conseguiu o melhor cacau, o melhor sabor da amêndoa. Então, assim, nós estamos vivendo numa época em que é muito importante resgatar essas características nossas do passado e com mais qualidade. Não só a quantidade. Quantidade importante? Sim, com certeza. O Brasil hoje ele importa cacau, para você ter uma ideia, para poder produzir o chocolate. Então precisamos dessa quantidade, mas também dessa qualidade, porque a qualidade é que agrega o valor, né? Sim.
O senhor é superintendente do SEBRAE num tempo em que o SEBRAE tem uma atuação rural, né? Hoje o SEBRAE ele abraça e estimula o empreendimento rural, e isso é novo, não é antigo. Pela experiência que o senhor tem, né, de SEBRAE, o senhor me contou que o senhor fez a fundação, né, a transição do SEBRAE, né? Verdade, de SEAG para SEBRAE. Isso. Né? Naquele tempo, era só urbano, negócios urbanos. Mas o negócio rural no SEBRAE é de 10 anos para cá, eu acho. Isso. Acho que não vai mais do que uma década para trás, não. Então, o senhor tem condições, é professor e pode falar disso. O ambiente rural de Rondônia, ele é muito exaltado, né? Eu vejo que está tendo até uma certa glamourização da atividade rural. Isso não leva a um risco de redução da atividade comercial, que é prestação de serviço nas cidades? Não estamos enchendo muito o bolso do empreendedor rural para ele levar esse dinheiro para gastar lá fora? O que o senhor me diz? É uma possibilidade, é uma situação, né? Mesmo porque a gente não manda no dinheiro dos outros, né? Vamos Sim, colocar dessa claro. forma, né? Por isso que o SEBRAE tenta atuar cada vez mais no pequeno, naquele produtor rural, que quando ele recebe alguma coisa, ele vai na cidadezinha mais próxima. Nós não fazemos incentivo a grandes proprietários de terra e nem a grandes, né, latifundiários, porque esses eles ganham bem, geram seu emprego, têm importância para o país e para o Estado, mas também eles gastam o dinheiro deles e aplicam onde eles quiserem, se é no Brasil, se é fora do Brasil, se é comprando mais terras e assim vai. Mas o pequeno não. Por isso que a importância do SEBRAE, nesses últimos 10 anos, nesses últimos tempos, tem investido também no agronegócio, nesses pequenos empreendedores que estavam lá, fazendo o mercado, fazendo a economia do município, que é onde tudo acontece, acontecer, mas que não eram visíveis, não eram visualizados. Eram pessoas que plantavam, levavam para a feirinha, né, para o mercadinho ali e não tinham identidade. Hoje o SEBRAE está dando identidade para essas pessoas, para que aí sim, na pergunta que o senhor falou, a economia fique aqui. Porque ele vai comprar no mercadinho ali perto, né? Ele vai botar o dinheiro lá na cooperativa, no banco ali perto. As cooperativas são fundamentais hoje. Nós temos um crescimento enorme aqui das cooperativas que estão fazendo com que as pessoas invistam, inclusive aqui mesmo, na nossa região. Esse amor por Rondônia está começando. Quando eu era pequeno, o senhor falou, eu não sou daqui, né? Eu sou do Rio, mas é Rio Branco do Acre, eu só nasci lá e a minha vida inteira foi aqui. Fiquei um mês lá e vim para cá. É rondoniense. É rondoniense, mas eu convivi Bebeu água do Madeira, sim, ficou e acabou. Mas eu convivi com muitas pessoas que eram filhos de pessoas que vieram de fora e diziam, não, meu pai só veio para cá para ganhar dinheiro e vai embora. E acontecia isso mesmo. Sim, claro. Hoje não, hoje nós temos pessoas que estão enraizadas aqui. Claro, inclusive pessoas que assumiram funções políticas no Estado, foram deputados, senadores, prefeitos, vereadores, só para fazer o seu. Fizeram e vupt. Você tem essa. Né? Aham. A lista é grande, se ele começar a puxar nome melhor aqui, nem falar, né? melhor ficar quieto, entendeu? Mas isso está passando. Sim. De fato, por que está passando? Porque quem está, segundo a minha modesta observação, que eu vou pedir a sua opinião a respeito, os comandos de governo dos poderes do Estado estão começando a ser praticados por filhos de Rondônia, como o senhor. O presidente do Tribunal de Contas é filho de Rondônia. O presidente da Assembleia é beradeiro de Porto Velho. Daqui. Uhum. Você, superintendente do SEBRAE, é rondoniense. Os empresários, a maioria já são filhos. Sim. O pai pode até ter sido migrante, mas o filho que está na frente do negócio agora, já é daqui. Claro. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo com bons olhos. Eu vejo um empoderamento dessas pessoas. Porque muitos naquela época ficavam assim, para crescer aqui tem que ser de fora. Não,
Santo de casa faz milagre, sim. A gente tem que acabar com esses tipos de faz. ditados, né, que acabam levando a gente para uma mentalidade negativa, né, para uma atitude mental negativa. A gente tem que ter atitude mental positiva. Santo de casa faz milagre. Se você é daqui, vista aqui, cresça aqui. Quer ser político? Seja um político que valorize isso daqui. Sabe por quê? Porque da mesma forma como no passado vieram pessoas que vieram para cá só para ganhar dinheiro e eram de fora, eu não posso ser injusto e dizer também que vieram pessoas para cá e não valorizaram e fizeram essa terra crescer. Temos que fazer justiça. Temos que fazer justiça. Eu acho a maioria absoluta acabou adotando Rondônia Sim. como sua terra. Isso é importante. E aí cabe a nós essa vergonha e reflexão. Se eles vieram de fora e valorizaram isso daqui, e estão valorizando até hoje, porque nós temos grandes empresários ainda hoje, Cairu, por exemplo, não é? Uma grande indústria de bicicleta, uma das maiores do Brasil, fica sempre em primeiro, segundo lugar ali, entre fabricantes de bicicleta, está ali, está enraizado ali. Eu conversando com eles, com os proprietários, eles falam assim, já pediram para eu ir embora daqui, mas eu não vou, eu sou daqui, vou viver aqui, sou daqui porque ele amou essa terra e é daqui, porque eles não são daqui, eles vieram de fora. E isso é um tapa na cara da gente. Para que nós que somos daqui, né, beiradeiros daqui, a gente valorize realmente e cresça aqui. Professor, o empreendedorismo rural, ele tomou um certo impulso, na minha modesta opinião, quero ouvir o senhor, no governo do Confúcio, quando ele estimulou as agroindústrias. E pensava-se que na cidade também as pessoas fossem nessa onda de criar pequenas indústrias na cidade. Mas a gente não viu isso acontecer na cidade. A gente viu acontecer foi na área rural mesmo. E aquilo foi até, eu diria, por indução, né? Só pela fala, porque o governo não tinha um programa, abra que eu te dou isso, tem aquilo. Não tinha. E eu acho que até hoje não tem ainda um programa definido para estimular o crescimento ou a manutenção das agroindústrias. O que é que o senhor me diz a respeito? É um assunto complexo, é um assunto, vamos dizer assim, que precisa de um maior estudo, porque precisa de incentivo, precisa de preparo. Não é simplesmente dizer assim, vou montar uma agroindústria em tal região, mas como é que está a APL de lá? O arranjo produtivo local para manter essa indústria tem? Ou não tem? Foi feito um estudo em cima disso? Não é? Então, assim, é um assunto que precisa realmente de um carinho, de uma atenção, porque tem pessoas querendo. Nós estamos aqui, por exemplo, com a castanha. A castanha precisa de agroindústrias fortes, porque a gente está perdendo para onde? Para a Bolívia. Isso é secularmente, né? Perdendo para a Bolívia secularmente. Né? Que não produz castanha. Não produz castanha, muito pouco. Muito pouco. Mas todo o valor agregado à castanha está na industrialização. Fica lá. Fica lá. Então, assim, nós precisamos desse pensamento realmente das pessoas que fazem parte. Eu me coloco nessa posição também de estar sempre conversando. A gente assumiu agora, né? Somos uma diretoria nova, estávamos botando a casa em ordem. Eu estou como superintendente, nós temos o Alessandro Macedo, que é o diretor técnico, que está trabalhando de forma incrível para cada vez mais atender. Inclusive, dou a dica para chamar ele aqui para trabalhar um pouco uma entrevista, ele é fantástico. O nosso administrativo financeiro, aquele que herdou a função de mim, está desenvolvendo ali trabalhos dentro de casa, né, que ele trabalha a parte de administração do administrativo financeiro interno, para fazer com que o nosso clima organizacional fique cada vez melhor. Enfim, sem falar do nosso conselho, né? Não sei se na época do senhor tinha um conselho, mas nós temos um conselho, 15 entidades, hoje... Era menos ativo do que hoje. Hoje é muito ativo. O nosso presidente da Cicerute, ele é muito ativo, fica lá no Cone Sul, não sei se o senhor conhece ele, presidente da Cicerute, tem um grande histórico aqui no estado, né, de desenvolvimento, de amor também por essa terra, e nós estamos pensando nisso. Em conversas com a SEDEC, com o nosso vice-governador, que também é secretário da SEDEC, em conversa com o nosso amigo Marcos Rocha, né? Chamo de amigo porque a gente tem uma história juntos também, nosso governador Marcos Rocha, e com todo o secretariado, com o presidente Marcelo Tomé também, né? Para que a gente possa desenvolver esse pensamento da indústria. Rondônia não pode ser só um agro, Rondônia não pode ser só um fornecedor de commodities, ele precisa também fomentar isso aqui, dar valor aqui para poder exportar. Vou continuar falando do agronegócio, da agroindústria, do ambiente empresarial rural.
Nós temos N exemplos em quase todos os municípios de empreendimento agroindustrial nascido numa linha que você nem suspeitava, nem o vizinho suspeitava, e está lá, deu certo. E a pessoa está conseguindo sair de lá, colocar seu produto no mercado, está conseguindo cifrar, criar rotulagem própria, toda a cadeia de comercialização do produto. Isso já por si só não é um estímulo para que o SEBRAE e a Federação da Indústria do Estado desenvolva um programa, leve para o governador, leve para o presidente da Assembleia, um programa de estímulo, de crescimento, de expansão, de criação de novas pequenas indústrias rurais? Sim, com certeza. Que depois, o que o senhor disse, ela se torna micro, se torna pequena, torna média, daqui a pouco torna grande e ela vem para a cidade. Com certeza. Não por coincidência, falo que toda coincidência é santa providência. A nossa entrevista era para ter sido semana passada, né, não foi? E essa semana eu estava em contato com alguns agentes, alguns atores importantes, e um deles foi o presidente Hélio Dias, não sei se o senhor conhece. Conheço. Um homem fenomenal também. E lá nós estávamos conversando, nós estamos com um projeto, ele tem um projeto incrível ali para o agronegócio, no que diz respeito à inseminação para a cadeia do leite, porque a nossa indústria do leite está sofrendo com a qualidade do leite e com a quantidade do leite também, está diminuindo. Então a gente está com um projeto ali engatilhado para uma parceria aí entre SEBRAE. Não sofre mais com o preço do leite? Sofre sim. Então, está sofrendo 3 dores. Isso. Verdade. A qualidade, quantidade e preço. E preço. Não é? Então a gente está com um projeto ali, ele fez esse projeto e que nós vamos encampar também junto ao governo do estado. Estava conversando com o nosso secretário Luiz Paulo, que está em viagem agora, mostrando cada vez mais a Rondônia, para que nós possamos ter mais visibilidade internacional e com isso trazer recurso para cá também, para que outros países investam aqui. Estou falando muito da Amazônia, eu sou presidente da ABASE também. E numa das reuniões da ABASE, da região norte, né, eu levantei uma bandeira. Eu falei assim, olha, muito importante a árvore em pé. A árvore em pé, sim, com certeza, mas pessoas também em pé, com dignidade, com qualidade de vida, podendo ter emprego, gerando renda e sendo felizes. Porque o que adianta uma árvore em pé e uma pessoa passando fome? Ela vai derrubar a árvore. E ela vai derrubar a árvore para fazer lenha, para matar a paca, para matar a capivara, para sanar a fome dela. Então é essa a proposta que, inclusive no planejamento do SEBRAE Nacional, né, junto com o nosso presidente Décio, fazer com que a gente desenvolva um programa cada vez mais, e isso em todas as regiões, não só na Amazônia, mas o foco é na Amazônia. Nós estamos aí na COP, né, chegando aí, para que as pessoas de fora vejam que é bonito realmente, é necessário nós termos uma Amazônia em pé. O nosso agro, por exemplo, está sofrendo um pouco por causa desses ruídos. O agro de Rondônia desmata. Não desmata, nós estamos produzindo mais, desmatando menos. O café, por exemplo. Tive ontem uma reunião com a abertura lá na Emater, né, de um projeto incrível, da análise, da verificação de onde estão sendo plantado o café, né, em Rondônia. E dados já são substanciais. Hoje se produz muito mais café em menos hectares. Olha aí que coisa maravilhosa. Professor Clébio, nós não estamos dando conta em Rondônia nem de ocupar as áreas degradadas. Degradadas, infelizmente. Mas isso talvez seja um pouco de cultura. Mas nós temos algumas empresas aqui, posso até citar, né? A Rio Terra, de um amigo meu, Alex, e outras também. Estou citando essa porque eu li alguma coisa, ele é próximo também, mas existem várias outras também. Viver o Brasil, né? Eles têm projetos de reflorestamento, inclusive com culturas que são economicamente viáveis, como o açaí, como o próprio cacau. Não é? A castanha. Inclusive a Emater, né? A Embrapa, está desenvolvendo aí uma castanheira que possa produzir em menos tempo, para que seja mais, né, valor agregado a essa economia. Assim como lá no sul fizeram com a araucária. Hoje ela produz em 5 anos, uma árvore que demorava lá 10, 20 anos para produzir. Tudo isso é tecnologia. E parece que produz 2 vezes agora. 2 vezes, é isso aí. Parabéns. Ainda
falando do ambiente rural nosso, de negócios. Veja só, nós temos no estado 52 municípios. Eu pesquisei esses dias, não achei nenhuma informação segura de quantos distritos nós temos. Mas se a gente considerar que entre os que têm 4, 5 e os que têm só 1 ou 2, venha a dar uma média de 3, então nós temos cerca de 150 distritos. Por aí. Desses 150 distritos, no mínimo 30% eles têm verdadeiras cidades como sedes, cidades distritais. Quem diria que União Bandeirante, hoje, somente 15 anos atrás, o cara podia imaginar que fosse uma cidade de 30 mil habitantes. 30 mil. É um distrito, é uma cidade distrital de Porto Velho. Mas 30 mil habitantes, um terço dos municípios de Rondônia tem isso. Talvez um terço, menos um quarto, sei lá. Tem um distrito em Nova Mamoré, que eu esqueci agora o nome também, estava conversando com o prefeito lá, tem um distrito lá que tem uma economia enorme e muita população também. Então veja só, essa agroindústria que é rural, sim, ela já não é tão rural, ela tem uma cidade ali próxima. E esta cidade, claro, tem as demais necessidades de negócios, não é? A loja de imóveis, né? A loja de tecido, a loja da roupa, a loja de sapato, a farmácia. Aí já vem o dentista, já vem tudo. O dentista, o médico, todo mundo ali, né? E o Sebrae tem algum plano, algum projeto, alguma coisa em execução, ou pelo menos em elaboração, voltado para estimular e desenvolver estas cidades? As cidades... Ou ainda está preocupado só com as cidades sedes? Não, jamais. As cidades, sim. Nós temos agora, estamos lançando, né, Cidade Empreendedora, né, o prefeito empreendedor, para que ele possa, com a ajuda do Sebrae, desenvolver todas as regiões do seu município, olhar para cada região, né, e verificar as necessidades de cada uma. O Sebrae tem já esse escopo, inclusive também um programa nacional, para que desenvolva a qualidade de vida das pessoas. Porque não tem como criar empreendedor se a pessoa está passando fome, se ela não tem um norte, se ela não tem coeficiente intelectual, não é? Então o Sebrae trabalha assim isso daí, nós temos um plano para isso daí. Só que isso demanda um pouco de tempo. Já vinha sendo feito, né? Já temos alguns exemplos disso daí, de trabalhos que foram feitos no passado. Não posso elencar todos aqui, porque nem todos eu tenho o conhecimento. O Sebrae é um mundo, eu não sei se você sabe, né? O Sebrae ali é uma situação assim que você olha e fala... Eu sabia no passado, hoje a gente tem uma noção. O Sebrae é um mundo, é uma coisa maravilhosa, né? Só para você ter uma ideia, dentro dessa nossa nova administração, nós já batemos todas as metas que eram para ter sido batidas no ano. E já estamos desenvolvendo outras tantas para que nós possamos abordar e atender cada vez mais as pessoas, inclusive, principalmente, essas dos distritos. Nós estamos fazendo aí parcerias com os sistemas de cooperativa, né? Estamos fazendo parceria com as prefeituras, como eu falei, estamos fazendo principalmente com as prefeituras, com os municípios, porque é lá que acontece, é lá que a pessoa vive. Nós estamos levando agora para Brasília uma comitiva para falar sobre um Brasil mais simples, né, para falar sobre um processo de desburocratização. Estamos levando pessoas e pessoas que tenham importância na sociedade, prefeitos, secretários, líderes, para que possam, por exemplo, desenvolver no seu município o hábito, porque já é uma lei, o município tem que comprar 30%, não é isso? E por que não compra? Então precisa comprar daquele pequeno produtor, né, daquela pequena indústria, daquela pequena empresa que está ali produzindo um iogurte, produzindo lá um queijo, produzindo alguma coisa. Então compre, o município tem que comprar. Aí o município fala assim, eu não compro porque de repente ele não tem a licença, ele não tem o CNPJ, então vamos mapear isso daí. O Sebrae vai lá, vai mapear isso daí. Precisa do Idarom, precisa da Sedan. Estamos fazendo uma rede positiva para que isso possa acontecer de fato. E hoje o processo Sebrae Governo, né, e outras entidades também, inclusive as entidades que fazem parte do nosso conselho, estão bem coesas, estão harmoniosas,
para que a gente possa desenvolver realmente isso daí. E acredito que daqui talvez 6 meses eu possa vir com o senhor aqui já trazendo todos os resultados disso que a gente está plantando agora. Principalmente com o governo do estado. Agora a gente está com uma parceria muito importante com o governo do estado, que infelizmente não aconteceu no passado, mas que agora está sendo bem desenvolvida. Eu falo passado próximo, e não passado longínquo. Pelo que o senhor está expondo, esses programas, eles casam com o projeto de municipalismo do governo. Sim, com certeza. Né? Com certeza. Enfim, o que eu estou questionando, perguntando, senhor inquilino, é justamente esse viés do SEBRAE. No meu tempo era ocupar os municípios. Sim. Abrir o escritório, botar lá os técnicos, essa coisa toda. Nós não somos muitos municípios, a lei proibiu criar faz muito tempo, acho que em 88, parece, 98, né? E nós paramos em 52. Isso tem sido, de certa forma, até bom para Rondônia, certo ponto. Mas essa parte eu acho que o SEBRAE já superou. É hora de capilarizar, não é? Sim, nós temos 8 unidades, né, no estado. Nós temos em Vilhena, Jaru, Pimenta Bueno, Cacoal, Ariquemes, Ji-Paraná, né? Nós temos um ponto ali... Que são regionais. Que são regionais, que atendem todas as regiões que fazem parte ali para atender os 52 municípios. O SEBRAE hoje ele atende os 52 municípios. Nós temos em torno ali de 47 salas do empreendedor. O objetivo é até final do ano chegar aos 52 salas do empreendedor ou mais, porque nós estamos fazendo um trabalho que já é, né, uma herança boa do nosso antigo superintendente, né, do Daniel Pereira, juntamente com o Samuel, que era diretor técnico, de levar também a sala do empreendedor para as câmaras municipais, onde as pessoas vão lá também procurar algum incentivo, procurar algum auxílio lá do vereador. Tem uma sala do empreendedor ali também, do SEBRAE, para poder desenvolver, dar uma ideia, né, um insight para aquela pessoa, uma sustentação para que ela possa desenvolver o seu negócio. Professor, uma pessoa que seja empreendedora, já está no mercado, outra que queira ser, em Jaci, Paraná, em Extrema, em União Bandeirante, em Rio Pardo, em Jacinópolis, em qualquer desses distritos, eles encontram alguém do SEBRAE na cidade distrital que possa lhes dar uma orientação? O SEBRAE tem um programa que manda alguém lá uma vez por ano, uma vez por mês? Mais de uma vez por ano. Então, nós não temos um ponto em cada uma. O SEBRAE não tem essa condição, né? Senão nós teremos que gastar todo o nosso dinheiro só contratando pessoas para poder chegar a esses rincões. Mas nós temos técnicos... o investimento não traz dinheiro de volta? Traz, mas o grande problema é assim, destinação do dinheiro do SEBRAE. Né? Para que ele já vem carimbado para algumas coisas. Então, tanto é para manter o SEBRAE, tanto é para investimentos em programas, tanto é para... custear acesso a programas. Por exemplo, nós temos programas lá que nós não financiamos. Carimbados, né? Nós pagamos 70%. Né? Então, assim, o produtor rural que ele quer fazer uma inseminação no seu gado. Então, ele vai lá, contrata a empresa por parte do SEBRAE e aí os nossos técnicos vão nesses distritos que o senhor está falando. Tá? Eles vão, eles trabalham, eles fazem toda essa parte de visitação e aí chega lá numa propriedade, o senhor quer melhorar a sua genética? Beleza, o SEBRAE tem um programa onde o senhor paga 30% e o SEBRAE paga 70%. Vamos fazer? Olha que maravilha, vamos fazer. Então tá ali. Então é o SEBRAE chegando nesses lugares pequenininhos aí. Bom, isso aí não tem um tempo certo, né? É a necessidade, a demanda que faz. Isso. Pode ter um técnico naquela localidade. Eles estão fazendo. Até todo mês, né? Isso. Dependendo da demanda ali. demanda. Né? Mas não tem uma programação assim mais mais aberta, né? Para dar uma assistência a novos, a criar novos, a estimular novos. No passado nós tínhamos uma van, né? 2 vans, né? Que faziam todo esse trabalho para os municípios e assim vai. Esse programa foi meio que adormecido, não é da nossa administração, e agora nós estamos trabalhando essa possibilidade de voltar essas vans a atender os municípios e principalmente os distritos, como o senhor está falando. Eu fiz uma rápida pesquisa esses dias, fim de semana, na expectativa de recebê-lo, né, desses programas de cidadania, que hoje tem vários.
O Poder Judiciário tem seu programa de cidadania, vai nos bairros, dá documento para todo mundo, orienta, o pessoal corta cabelo, faz isso, faz aquilo, né? Tem os do governo do estado, tem os do município, o Ministério Público também tem. As OCIPs também, né? O dia eu fui no São Carlos, do nosso presidente Salatiel, ele fez lá em São Carlos, muito bonito também. Então, aí eu procurei ver a presença do SEBRAE nesses ambientes de cidadania. Eu não achei. Porque lembra quando tinha aquela situação do SESI, né, que juntava todo mundo, era um programa bem, né, bem robusto, né, era bem interessante aquilo ali. Pois é, então assim, foram projetos, diretorias, pensamentos, como eu falei, a gente está assumindo agora, estamos pegando todo o mapeamento do que funcionou, do que deu certo, do que pode, do que não pode, e estamos já fazendo esse prognóstico, mesmo porque a gente está trabalhando com o orçamento do ano passado, né? Você sabe disso, né? Sim. A gente está trabalhando com o orçamento do ano passado, vamos fazer o nosso planejamento orçamentário agora a partir de agosto, setembro, nosso planejamento orçamentário, e alçar voo. Aí você vai ver realmente uma diferenciação. Bom, você tem daqui até dezembro para apresentar projetos novos lá, legal, para eles aprovarem, para você inserir no seu orçamento. Mas o SEBRAE tem participado, né, de alguns eventos, né, como esse lá de São Carlos, a gente foi lá, inclusive, né? Outros eventos, como na área do peixe, também tem desenvolvido, não só para essa diretoria, mas diretorias passadas também, o desenvolvimento do peixe. O tambaqui de Rondônia, ele está conseguindo um espaço, inclusive internacional, por parte do SEBRAE, né, do governo do estado também, do próprio, não sei se você conhece, se não conhece, poderia chamar aqui, o Paco, Francisco Hidalgo Farina, que é um grande defensor também dessa área do peixe. Eu conheço ele quando ele era garçom de lanchonete de posto de gasolina. Olha que maravilha, hein? E hoje é um grande homem de sucesso, né? Então, e assim, são pessoas e projetos que o SEBRAE está realmente alinhado. O próprio do café, do cacau, né? Ontem estava conversando com o Juan, lá do Cacau Serva Park, um grande empreendedor e presidente também da Associação de Café, para desenvolver essa parte do café. O Com Café está vindo aí, o SEBRAE vai estar junto também, e assim vai. Nós temos em alguns municípios distritos industriais. É uma coisa assim que me instiga. Uma hora dessa eu vou chamar aqui o Dr. Tomé para a gente bater um papo sobre isso. Um homem muito inteligente. Quer dizer, eu vou chamar não, que petulância. Desculpa aí, viu? Dr. Tomé, não tenho essa autoridade toda. Sou o modesto repórter que vou lhe convidar, já estou lhe convidando aqui publicamente para participar de um podcast Sem Papa na Língua conosco, para a gente conversar sobre indústrias. Importante eu chamar, inclusive ele com certeza vai vir com todo carinho. A gente não vê. Pode ser que tenha, mas é aquelas coisas que tem, mas não é mostrado, o que não é visto, a sensação de que nem existe. Né? A atuação da Fiero. Eu questionei isso lá no tempo do Camelo, quando estava se arrancando ouro aqui do Rio Madeira, nos anos 80, eu entrevistei ele para o meu jornal, eu questionei, Camelo, você só fala em garimpo. A indústria de Rondônia é só garimpo? É só estânio? E já dizia para ele naquele tempo que Ariquemes tinha um parque industrial. Que plano que a Fiero tinha para ajudar Ariquemes a desenvolver, para atrair gente para ocupar aquilo lá. Porto Velho tem um parque industrial que é meio abandonado, meio à deriva. Por quê? O senhor pode nos dar uma pista? O que acontece nesse ambiente? O que se faz a Fiero e o SEBRAE para desenvolvimento da indústria de Rondônia? Aí já não é uma fala que eu posso falar com propriedade, né, vamos dizer assim, porque são agentes diferentes, com atuações diferentes, inclusive com problemas e dificuldades diferentes. Eu falo do SEBRAE com as dificuldades que nós temos, dificuldade orçamentária, dificuldade de pessoas. Nós estamos fazendo agora um processo seletivo do SEBRAE que já não existia há um bom tempo, para fazer com que aqueça mais os nossos funcionários, né? Estamos buscando cada vez mais investimento de fora, não só do SEBRAE Nacional, não só do governo, mas também de entidades internacionais, como o Pará fez. O Pará conseguiu lá com o meu amigo
superintendente Rubinho conseguiu milhões para desenvolver lá. E a gente está indo pelo mesmo caminho. Então, assim, eu posso falar pelo Sebrae, a dificuldade do Sebrae. A Fiero, com certeza, tem suas dificuldades, como também tem, né, os seus pontos positivos e, com certeza, de grandes vitórias, né, principalmente na gestão aí do nosso presidente Marcelo Tomé. Mas, infelizmente, quando o senhor fala do parque industrial, quando o senhor fala... Estão se trabalhando, está se tentando trabalhar, mas talvez a visão que olham para o norte é que seja uma região extrativista, uma região de agronegócio, não uma região que seja para industrializar, para montar fábricas aqui que saiam aquela chaminézinha, com aquela fumacinha preta, né, com industrialização e tudo mais. Não, hoje tem equipamento que não é mais preta, ela sai branca. Pois é, mas talvez seja a mentalidade das pessoas, né, que ficam nisso. Não vamos fazer, não vamos investir isso lá não. Que foi uma das bandeiras e questionamentos que eu levantei também. Eu não vou falar o nome talvez esteja acabando o nosso tempo, mas eu não vou falar o nome de uma grande empresa de perfumes no Brasil, que abre para todo mundo. Nós investimos na Amazônia, sim, nós pegamos a essência lá que sai do caboclo lá da Amazônia e a gente produz esse... Fala com tanta naturalidade, e produz esse perfume maravilhoso. Aí eu pergunto assim, lá no congresso eu perguntei, por que ela não pega a indústria dela, que está lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, lá sei lá onde, e não traz aqui? Não monta a indústria dela aqui, no nosso estado, aqui na Amazônia. Por que não monta? Não sei. Né? Não tem gente qualificada? Qualifica. Porque vai prejudicar o meio ambiente. Não prejudica, como o senhor mesmo falou, a fumacinha era preta, não é mais preta não, é branquinha, e talvez até com aroma para produzir benefícios para o nosso ar. Enfim, são infelizmente paradigmas negativos que a gente tem que mudar. De fato, o senhor tem toda a razão, nosso tempo está caminhando já para o fim, mas tem duas questões que eu quero levantar com o senhor para a gente encerrar. Uma é, o Sebrae, no passado podia, hoje eu não sei, não pode fazer parceria junto com o Fiero, por exemplo, e o governo, num programa de desenvolvimento industrial, da mesma forma, o Sebrae com a FEComércio, para dizer, junto com o governo, com o município, cada um põe um quinhão ali dentro, um entra com técnico, o outro entra com um dinheirinho, e desenvolver o comércio daquela cidade, das cidades distritais, que só não são município porque a lei não permite, né? Mas aquele cidadão de lá tem direito de ter vida digna tal qual daqui. Com certeza. O que o senhor acha? Pode isso ainda? Pode e deve. Já estamos caminhando para isso daí. No governo do estado nós temos alguns projetos que estão andando, talvez essa semana já vamos fazer uma parceria com a SEDEC. Temos o PROAMP também, onde vai ser o crédito orientado, a pessoa vai sair com crédito, mas vai ter que ter uma orientação por parte do Sebrae. Nós estamos trabalhando com as prefeituras, o desenvolvimento turístico do estado de Rondônia através dos municípios, né? A partir dos municípios. Então o Sebrae está fazendo... convênio com as prefeituras para desenvolver o plano municipal de turismo de cada prefeitura, que gera emprego e renda também, que trabalha também a parte da industrialização. Nesse plano de turismo, será que começa com acessibilidade asfaltada para as áreas turísticas? Porque Rondônia fala tanto de turismo, mas você vai bem ali em Samuel só no verão, né? Isso, verdade. Bateu o inverno, acabou o estado, você não chega mais lá. Por que não faz o asfalto? Pois é. Agora que está trabalhando, né, a questão dos asfaltos, né, nos municípios, mas acredito que com o tempo, né, a gente vai conseguir essa possibilidade aí. Bom, o senhor fez uma referência na nossa conversa há pouco dessa situação da empresa, né, que usa a Amazônia, mas não bota a sua indústria aqui. São várias, né? Não é só uma, são várias. São muitas. São muitas, né? O senhor deve ter tido conhecimento da fala do ex-ministro Aldo Rebelo, de que a Amazônia não é nossa e é uma autoridade da esquerda, do sistema vigente, e que, como estudioso e pesquisador, conhece muito a Amazônia. E ele fala com toda a clareza dos 3 níveis de governo que estão dentro da Amazônia, não é? O governo formal, que é esse ao qual o senhor pertence, não é? O governo informal, que é o das ONGs, alimentado com dinheiro estrangeiro, para fazer o que nós não sabemos claramente o que é, não é isso? E o terceiro poder, que é o poder
que está transformando a Amazônia num poder paralelo de narcotráfico, não é? Do crime, né? Do crime, que está estabelecido, instalado. O nosso Madeira já está cheio de piratas. Sim. Aqui, atacando aqui, dentro da área urbana de Porto Velho. Não é? Que visão que o senhor tem a respeito disso? A Amazônia é nossa? A Amazônia é nossa. Esses recursos prometidos e nunca enviados, mas se enviarem, não é um pagamento por uma fatia da Amazônia? Se fala transformar de a Amazônia, né, né? numa pizza? Isso. Fatiar e estar se vendendo os pedaços? Qual é a sua visão sobre isso? E lembrando que a Amazônia não é só Brasil, né? Nós temos Sim, ali um claro. grupo de países que, inclusive, 90% deveriam... 90% é Brasil. Mas que também deveriam se preocupar com a fala de algum líder político que, quando diz para o mundo que a Amazônia é de todos, ele também tem que se incluir. Porque a Amazônia é também vários países fronteiriços ali. Mas o presidente da França, quando diz isso, ele está pensando em pegar um pedaço da nossa, que a dele é pequena. Que ele já tem aqui também, né? Ele já tem na Guiana. Mas, enfim, assim, vai da interpretação de cada pessoa. Eu sou muito positivo no que diz respeito à fala das pessoas, eu não tento levar para o lado negativo, mas fico atento, sempre atento. A Amazônia é nossa, sim. Porém, ela tem uma importância para o mundo? Tem uma importância para o mundo. As pessoas gostam de falar da Amazônia, Mas, como eu falei anteriormente, quando você tem alguma coisa, você diz que essa coisa é sua, você tem responsabilidade sobre ela. Então, quando se dizem assim, a Amazônia não é nossa, parece que eu estou meio que me livrando da responsabilidade de ter a Amazônia como minha, passo essa responsabilidade para um terceiro agente, e o que esse terceiro agente vai fazer dessa Amazônia? Como o senhor falou, nós já temos 3 poderes aqui, né? Será que vai ter que vir um 4º agora para poder colocar ordem em tudo? É a pergunta, não sei. Nós temos 3 poderes e aí falamos que temos soberania, não é? A Constituição nos diz isso, mas a prática fica meio a desejar, né? Enfim, nós como agente até público, né, e político, ficamos assim meio que, não digo constrangido, mas um pouco impedido de dar um pouco a nossa opinião, porque por trás eu sou o Clébio, aquele que acredita em certas coisas, mas aqui, inclusive nesse podcast maravilhoso, eu sou o superintendente do Sebrae, e tudo que eu falo pode gerar pontos positivos ou pontos negativos. Então, assim, talvez me abster da fala do nosso Aldo Rabelo, não é isso? Quando ele fala essa situação, seja mais interessante, mas eu, como falei, veja pelo ponto positivo, talvez ele queira mostrar para as pessoas lá de fora que tenham responsabilidade também sobre a Amazônia, já que ela não é nossa, todo mundo diz que ela é do mundo, então tenham responsabilidade. Se fala muito em crédito de carbono, não se fala? O senhor já recebeu alguma coisa por esse crédito de carbono, como cidadão aqui da Amazônia? Eu também não recebi. Aquele pequeno produtor rural também não recebeu, que tem que manter a sua floresta em pé. Assim como o grande também tem que manter. E o próprio Estado brasileiro, que mantém várias e várias, quilômetros e quilômetros de hectares de reservas em pé. Eu não sei se ele recebeu algum benefício em cima disso, né? De crédito de carbono. Outros sim. Mas Professor Clébio, nosso tempo chegou ao fim. Foi muito bom. Eu lamento muito que a conversa estava muito gostosa. Eu espero que você, que está aí do outro lado, tenha gostado dessa conversa. E esteja desejando que a gente volte a conversar mais. Porque esse cidadão aqui sabe das coisas. E nesse ambiente ele tem uma experiência vasta. Já passou pelo Ministério Público, já passou por vários órgãos, instâncias de poder. Teve algo que eu não perguntei e o senhor gostaria de falar ao se despedir dos nossos telespectador, leitor? Eu gostaria simplesmente de agradecer e deixar essas perguntinhas que o senhor com certeza vai fazer para o nosso próximo encontro, e eu vim realmente municiado dos resultados que o senhor quer, a partir desse projeto que nós estamos fazendo. Eu, como superintendente do Sebrae, o Alessandro Macedo, Eduardo Fumiari e o nosso presidente da C. Estamos com projetos incríveis que, a partir agora de setembro, outubro, já estão começando a ser colocados em prática, volto a dizer, com o orçamento que nós temos no ano passado, e principalmente a partir de 2023, 2024, 2025 e 2026, quando termina o nosso mandato. Queremos entregar. Está aqui, olha, foi isso que nós fizemos
pelo o nosso Sebrae no que diz respeito a atender o pequeno empreendedor, né, e o pequeno produtor rural. E agradecer ao senhor, mandar um beijo para minha esposa, Cristiane, para meus filhos, Maria Giovana, José Pietro, que amo de coração a minha família. Dê um abraço na Roberta, tem Sim. lá algumas pessoas ainda que acho que é do meu tempo, a maioria já se aposentou, né? E algumas pessoas lá que me conhecem, me Carlos acompanham. Machado, o Raimundo. Carlos Machado fui eu que contratei. Olha que maravilha. O Raimundo, o Rai. Muito obrigado pela sua presença. Foi uma conversa muito boa. Obrigado. E já fica aqui o convite para daqui uns 6 meses a gente voltar a se reencontrar. Confirmado. Muito obrigado a você mais uma vez. Fiquem com Deus. Até a próxima.